Bom dia, pessoal do 8º ano. Aqui é a professora Aline. Vamos ter agora uma aula de Geografia, capítulo 4, Um Mundo de Países. Então, pega aí o teu livro didático e acompanha comigo, tá certo? O nosso primeiro tópico aí desse capítulo é a divisão do mundo em países. As terras emersas do planeta, em quase sua totalidade, estão divididas em territórios, denominados países ou estados. A essa distribuição territorial chamamos divisão política mundial, segundo a qual existem cerca de 200 países ou estados. Aí eu trouxe aí para vocês um diagrama, né? O bonequinho aí cheio de interrogações. Aí esse bonequinho representa você, que é aluno nesse momento. Frente aí como é que eu posso dizer? A definição de cada palavra dessa aí. O que é um estado? O que é a nação? O que é o território, país, estado nacional? Qual a diferença disso aí, certo? Se eu for perguntar, né? Quando a gente vai perguntar a cada um de vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, definição de estado. Um estado se caracteriza por contar com um conjunto de instituições políticas, de governo e de administração, mediante o qual exerce suas funções e permite o desenvolvimento da sociedade. O encarregado de administrar o estado é o governo. Então, o estado, né, é aquele que vai ter uma organização política, uma administração, certo? Por exemplo, o estado, o nosso Brasil, né? O nosso Brasil também é um estado nacional, né? Ele é caracterizado pela divisão no poder, a esfera dos poderes, né? Legislativo, executivo, judiciário, certo? O Brasil, ele tem o seu governante máximo, que é o presidente. O Brasil, ele tem as suas unidades federativas também, cada um com seu governador, certo? Então, é isso que caracteriza um Estado. É um conjunto de instituições políticas, de governo e de administração, certo? A nação. O que seria uma nação? Uma nação é um conjunto de indivíduos que compartilham uma identidade comum, um passado, uma cultura, uma série de crenças, costumes e valores, a língua e o idioma. Então, a gente não pode confundir Estado com nação. Estado se refere mais a essa questão administrativa, política, organização e tudo mais. A nação, a gente já vai puxar para identidade, para cultura, para crença, certo? Mas dentro de um estado contém uma nação, certo? Pode ser até que uma nação não tenha estado, mas um estado contém uma nação, certo? Por exemplo, o estado, né, do Brasil, ou país, né, Brasil, ele tem a nação brasileira, certo? Nós temos uma língua, todos nós falamos o português, apesar da gente ter diferentes, vamos dizer assim, costumes, né? Porque o nosso território é muito grande e tudo mais, cada um tem seu sotaque e tal, mas todos nós temos algo em comum, certo? Nossos valores, nossa língua, nos nossos costumes, algo em comum nós temos. E isso nos identifica como uma nação, certo? E o que seria o território? Então, território é a base física na qual um estado exerce a sua autoridade. Uma porção da superfície terrestre claramente identificada através de uma precisa delimitação, realizada por linhas imaginárias chamadas limites ou fronteiras, que permitem diferenciar os âmbitos de exercício do poder de cada estado.
Território vai ser, então, aquela parte física mesmo, onde o Estado vai exercer o seu poder, a sua autoridade, certo? A parte que pode ser continental ou até mesmo que vá além, né, da parte continental. Por exemplo, o Brasil tem a parte aqui continental e a gente também tem ainda fora do nosso continente a ilha de Fernando de Noronha, que pertence, né, ao Brasil, também território do Brasil, certo? Outro exemplo, por exemplo, também, os Estados Unidos, que fora do seu território ali ainda tem o Alasca, certo? Então, território ele vai ser ali, vai ter uma delimitação, certo? O Brasil também tem as suas fronteiras, né? Suas fronteiras podem ser delimitadas, por exemplo, por um rio ou por uma formação de relevo ou simplesmente ser imaginário, certo? Não tem ali nada que venha identificar um limite propriamente dito, certo? Mas oficialmente ele tem os seus limites e as suas fronteiras. E o que seria um país? É formado por um território politicamente delimitado por fronteiras, com unidade política administrativa, que aí é o Estado, e habitado por uma comunidade, que seria a nação, com a sua própria história. Então, o país, vamos dizer assim, é o conjunto do Estado, do território e da nação, certo? Ele é formado por um território, por um Estado, que é uma unidade política administrativa, e é habitado por uma nação, certo? Que tem sua cultura, sua história, seus costumes, a sua identidade com aquele território, certo? E um Estado nacional? Quando nação e Estado coincidem, trata-se de um Estado nacional, como o Brasil ou a Alemanha, por exemplo. Mas essa coincidência nem sempre ocorre, como, por exemplo, na Ruanda. Então, um Estado nacional é aquela questão, né? Um Estado politicamente administrado, ele pode ter habitando nele ali no seu território uma nação. Como exemplo, o Brasil. Nós temos o nosso território, nós temos nossa unidade política administrativa e nós somos uma nação, a nação brasileira, certo? Mas existem outros países, né, outros estados nacionais, que não têm essa semelhança do Brasil. Aí o livro deu aí o exemplo da Ruanda, em que vivem grupos populacionais identificados com diferentes nações. Aí ele diz aí, né? Os Tutsis e os Hutus, que são aí duas nações que moram no mesmo estado que é a Ruanda, certo? Então, no mesmo estado, você pode ter mais de uma nação habitando ali e isso vai com certeza trazer conflitos, né? Porque às vezes uma quer subjugar a outra ou quer retirar a outra ali do seu território, do seu estado, né? Uma vai sempre estar reivindicando a outra. E ali, a Ruanda, qual é o resultado lá na Ruanda, né? Os conflitos entre os Tutsis e os Hutus se intensificaram no ano de 1994, e levaram à morte cerca de 1 milhão de pessoas e geraram quase 2 milhões de refugiados. E além disso, por outro lado também, existem grupos de populações que se identificam como a nação e que vivem em vários estados. É o caso da nação curda, a maior nação sem estado do planeta, que vive repartida entre territórios da Turquia, da Síria, do Iraque e do Irã. Então,
A nação curda, ela tem o seu costume, a sua língua, a sua cultura, mas ela não tem um território. Ela não tem o seu estado ali realmente para administrar, certo? É a maior nação sem estado do planeta. E isso aí já trouxe, né? E eles já se envolveram em diversos conflitos nesses países, né? Guerras e tudo mais. Então, é uma questão bem complicada, né? A questão curda no mundo. Você pode até fazer uma pesquisa aí na internet e ler um pouquinho mais sobre os curdos. Ok, pessoal? Então, por hoje a nossa aula vai ficando por aqui, certo? E a atividade que eu quero que vocês façam é a do livro, certo? Página 57, primeiro, segundo e terceiro, até o quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, certo? Página 57 e página 58. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quesito, ok? E na próxima aula a gente continua o capítulo.